Bom dia, meu nome é Karina e o nosso grupo vai apresentar a análise da empresa CVC, operadora e agência de viagens. Oi, meu nome é Natália e a nossa equipe achou muito interessante fazer o trabalho sobre a CVC por justamente ela ser uma empresa de turismo e viagem. Então a gente conseguiu perceber por meio dos indicadores o quanto o Covid impactou essa empresa no ano de 2020. Oi, meu nome é Vitor. Em relação à empresa CVC, eu vou apresentar um pouco sobre a estrutura dela, principalmente a imobilização e o endividamento. A análise das demonstrações contábeis é fundamental para a tomada de decisão, pois sua principal função é converter uma diversidade de dados financeiros em informação de natureza gerencial para visualizar suas tendências futuras e identificar a possibilidade de investimento nas ações de uma empresa e alterações de estratégia de negócio. Nessa análise, aplicam diversas técnicas, através de índices de análise horizontal e vertical, análise de capital de giro, da rentabilidade, entre outras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a história. A companhia foi fundada no ano de 1972 na cidade de Santo André, na ABC Paulista. Foi fundada por Guilherme Paulus e Carlos Vicente Carchiari, cujas iniciais do nome formam o nome da companhia, CVC. Entre o fim da década de 70 e o início da década de 80, a empresa começava a expandir seus serviços, iniciando a organização de grupos de viagem para passeios, finais de semana, férias e feriados. Completando 30 anos de existência, a CVC atingia 5 milhões de passageiros embarcados ao longo da sua história. Ela também conquistou muitos prêmios importantes, como o Top of Mind, a qual foi vencedora por anos consecutivos e em 2014 foi considerada, segundo a ABF, a maior rede de agências de viagens e a 15ª maior rede varejista do Brasil. Para a apuração dos indicadores econômicos e financeiros, foi necessária a coleta de dados com base nas demonstrações financeiras publicadas no site da CVC e também na B3. Aqui tem uma tabela sucinta com as informações de 2018 até o 2020, que foi os anos que a gente fez a análise. E nos próximos slides a gente vai estar explicando melhor cada uma dessas contas, os indicadores e tudo mais. O cálculo dos índices, eles têm o intuito de ilustrar a rentabilidade, a liquidez, a imobilização e o endividamento da CVC Brasil, demonstrando assim a realidade da empresa em cada um dos 3 anos analisados, ou seja, 2018, 2019 e 2020. Nesta tela, com a ilustração da liquidez corrente, nota-se que apenas no ano de 2018 o ativo circulante ele foi suficiente para fazer frente às dívidas de curto prazo, com a referência de R$ 1,21 de ativo circulante para cada R$ 1 de passivo circulante. E entre os anos de 2018 e 2019, ocorreu uma redução de 0,23. E em 2020 ocorreu mais uma redução, porém de 0,03. No quadro abaixo, através do indicador da liquidez seca, temos a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, excluindo do primeiro os estoques. E como vocês podem perceber, os resultados são idênticos à liquidez corrente. E isso se dá pelo fato da CVC não possuir a conta estoques no balanço. Neste quadro, através da análise da liquidez imediata, percebemos que a disponibilidade financeira, que considera as aplicações financeiras e caixas e equivalentes de caixa, indica a incapacidade instantânea da empresa saldar as dívidas do passivo circulante nos 3 anos em análise. A empresa ela dispõe de 12 centavos em 2018, 10 centavos em 2019 e 41 centavos em 2020 de disponível para cada R$ 1 de passivo circulante. E no quadro abaixo, na liquidez geral,
considerando que ela contempla ativos de curto e longo prazo e as dívidas de todos os prazos, né? Em 2018, a empresa contava com 91 centavos de ativos circulantes e realizáveis a longo prazo para cada R$ 1 de passivos exigíveis. E em 2019, 78 para cada R$ 1. E em 2020 ocorreu uma nova redução, com 71 centavos para cada R$ 1. E nos 3 anos analisados, a empresa provavelmente possui problemas de liquidez e solvência, e também um maior risco de inadimplência, por estar com maior parte de seus índices inferior a 1, que seria o equilíbrio mínimo, né? Agora, com a análise da rentabilidade do ativo, nós temos o giro, né, dele, e esse indicador numera quantas vezes as vendas representaram o valor do ativo, ou seja, giraram o ativo. Evidencia assim a eficiência ou capacidade da empresa em gerar receitas diante dos ativos disponíveis. Então, demonstra que a empresa vendeu 0,30 em 2018, 0,28 em 2019, 0,15 em 2020 para cada R$ 1 investido na empresa. E a margem líquida é o indicador financeiro que demonstra o percentual de lucro ou prejuízo em relação à receita operacional. E este índice apresenta a relação entre o resultado econômico gerado e as receitas líquidas de vendas de um período, que no caso foi prejuízo nos anos de 2019 e 2020, que demonstra a deficiência da empresa em converter receitas em lucros. O índice de imobilização do patrimônio líquido permite observar se a empresa financia os ativos de caráter permanente com capitais próprios e ou de terceiros. Em 2018, a empresa CVC representava 66,82%. Em 2019, passou a 117,97%. Em 2020, 67,58%, o que indica a menor utilização dos recursos de curto prazo para os seus investimentos de 2019 para 2020, o que é benéfico e importante para a empresa, pois quanto menor, melhor. O índice de participação de capital de terceiros apresenta a relação entre as dívidas totais e os capitais próprios, investidos pelos proprietários. Ele indica o quanto a empresa assumiu de dívidas para cada R$ 100 de capitais próprios investidos, ou seja, é um indicador de estrutura de capital. No ano de 2018 para 2019, a empresa não aumentou significativamente o índice de participação de capital de terceiros, aumentando de 569,31 para 752,52 centavos. Porém, em 31 de 12 de 2020, a empresa possuía 22.148,46 centavos de passivos exigíveis para cada R$ 100 de capitais próprios. Aqui citaremos as contas com maiores destaques e valores discrepantes de um exercício para o outro. Podemos verificar que o ativo circulante no ano de 2018 representa 69,91% do total do ativo da empresa e que os ativos não circulantes representam apenas 30,09%. Os artigos de caráter permanente representam a segunda maior parte dos ativos da empresa. Também podemos notar que as contas não variam muito de proporção do ano de 2019 para o de 2020. Os ativos circulantes continuam representando a maior parte do total de ativos disponíveis da empresa, com valor aproximado de 5,1 bilhões. Partindo para os ativos intangíveis, são os que mais possuem representatividade no grupo, totalizando em 31 de 2 de 2020 um valor de 1,17 bilhões de reais. Com exceção do subgrupo ativo realizável a longo prazo, que no ano 2020 aumentou quase 200 milhões de reais, os demais grupos variaram negativamente no último exercício da empresa. Percebemos que a variação das contas de caixa, equivalentes de caixa e contas a receber de clientes são totalmente relacionadas. No ano de 2020, observamos um aumento de vendas à vista e diminuição de vendas a prazo, causando um aumento de caixa e grande diminuição na conta de clientes a receber.
As despesas operacionais e financeiras são as maiores deduções da demonstração do resultado do exercício da empresa analisada. Finalizando a análise horizontal e vertical da empresa CVC, observamos que o melhor resultado foi o de 2018, mesmo com uma receita líquida inferior. Porém, em 2020, a empresa obteve queda em todas as contas. Isso pode ser interpretado como um reflexo direto do Covid-19, visto que quase todas as viagens precisaram ser canceladas ou reagendadas. Por fim, o objetivo da análise dos índices é apresentar para gestores, investidores e demais interessados na companhia em questão uma ideia da situação atual e/ou passada da empresa, para com isso tentar prever o futuro. Na comparação entre os 3 anos, houve uma redução da rentabilidade do ativo. Já o giro do ativo também se mostrou fraco, fortalecendo a conclusão de que a CVC obtém seu lucro com a margem sobre a venda e não com o alto volume da mesma. A CVC também apresenta um baixo grau de imobilização do ativo, estando abaixo da média e a mediana durante todo o período de análise. Todavia, isso não é um sinal de alerta, pelo fato do modelo de negócios da companhia analisada não exigir um alto nível de imobilização. E se tratando de liquidez imediata, a CVC Brasil se mostra com um fraco desempenho quando comparada ao setor, porque a empresa não trabalha com um alto saldo em caixa. No mais, a empresa mostrou-se dependente de capital de terceiro. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação sobre a empresa CVC. Obrigado.